que tem sido alvo de enorme discussão, que é o problema relacionado com aquilo que é chamada taxa de desconto, ou seja, a ideia de que o futuro tem um valor descontado no presente. Pensem, por exemplo, se comprassem hoje uma casa, poderiam utilizar essa casa durante 40 anos. Se esperarem 10 anos para comprar essa casa e trouxerem essa casa para o presente, são menos 10 anos de uso dessa mesma casa. Portanto, essa casa comprada daqui a 10 anos vale menos se a trouxerem para o presente do que se comprassem a casa hoje. E, portanto, a questão que se coloca é que a tendência humana é exatamente para desvalorizar este futuro. Há uma espécie de miopia. Aliás, o que explica, por exemplo, que engordemos, que fiquemos com peles, porque pensamos sempre, eu não sei como é que são as senhoras, mas as que estão aqui presentes, mas eu vou falar por mim. A dieta começa amanhã. Amanhã? Exatamente, amanhã. Mas amanhã vai começar... Aliás, vou dizer como é que foram as minhas resoluções de ano novo. Vou começar no dia 1 de janeiro a fazer dieta. Que é uma coisa típica das mulheres, não é? Dieta. E depois pensei, não pode ser, não posso começar logo no dia 1 de janeiro, porque dia 1 de janeiro ainda estou de ressaca das festas. Portanto, antes para dia 4, dia 5 ainda não gastei tudo. Os chocolates todos, os doces todos, por aí fora. Portanto, no mês de janeiro já não vale a pena. Certo? Vou começar em fevereiro. Mas fevereiro só tem 28 dias, portanto nem sequer dá a sensação de ser um esforço. Portanto, não há nada como começar já para março. Só que em março vem a Páscoa. E com isto o que é que acontece? Reparem, vou acumulando gordura, colesterol e vou engordando. Certo? Exatamente porque fui miúdo em relação ao futuro. E portanto a questão é como é que eu vou conseguir contrariar isto? E em termos, reparem, até da ação ambiental, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, nas alterações climáticas, isso é um problema evidente, até porque nós não vemos no imediato, quando agimos, a redução dos gases com efeito de estufa, a redução de fenómenos de tufões, chuvas radicais e coisas assim. Não vemos, não é? Portanto, se não vemos, amanhã logo se faz. E depois logo se faz, e assim sucessivamente. E, portanto, há um problema que se prende exatamente com esta taxa de desconto. Ora, o problema que se coloca, inclusive, é eu saber quanto é que vale o homem, por exemplo, daqui a 100 anos. Eticamente, se calhar o homem daqui a 100 anos deveria valer exatamente o mesmo que o homem de hoje. Certo? Afinal, há uma espécie de responsabilidade face ao ser. O homem de hoje deve valer tanto quanto o homem daqui a 100 anos. Se eu fizer um desconto, aquilo que vai acontecer é que se eu tiver, imaginem, uma taxa de desconto de 0,1%, então aquilo que vai acontecer é que, se calhar, daqui a 100 anos, se morrerem 500 milhões de pessoas, isso para mim hoje é irrelevante. Porque aqueles 500 milhões de pessoas, à vista de hoje, não têm importância. Mas se eu disser que morrem 500 milhões de pessoas daqui a 100 anos, até me choca. Porquê? Porque nos pareceria que o homem deveria ter o mesmo valor. Mas a verdade é que há probabilidade, inclusivamente, do homem não existir amanhã. Não era supostamente dia 21 de dezembro que ia acabar o mundo? E depois, afinal, lá os senhores vieram dizer que não era bem 21, era 23, era preciso fazer uns cálculos adaptativos lá do calendário maia, e depois há sempre alguém que arranja uma explicação e diz que não, que será depois, que isto foi mal calculado. Portanto, há sempre profetas da desgraça a dizer que o mundo vai acabar. Mas, efetivamente, o mundo pode acabar. Pode cá vir parar um meteorito, uma coisa qualquer, o mundo pode acabar. Portanto, para que estar eu, no fundo, a abdicar determinado tipo de comportamentos, abdicar do meu chocolate? Reparem, o que é que eu hei de estar a abdicar do chocolate se amanhã posso morrer de fome? Não morreria tão mais feliz se comesse chocolate? Portanto, para que estar a abdicar se não sei sequer o que é que me vai acontecer no futuro? Portanto, tem aqui alguns problemas graves, designadamente na forma de olhar para isto. A verdade é que, por e simplesmente, em termos de taxa de desconto, se vocês pegarem, por exemplo, na maior parte dos pensadores económicos, vão ver que cada um dá o seu valor. Inclusivamente, em 2006, tem um relatório em matéria de alterações climáticas
de um senhor chamado Stern, em que ele propunha um valor de taxa de desconto de 1,4. A verdade é que, na maior parte das vezes, estes valores, depois, aliás, este valor de 1,4 foi altamente contestado por toda a gente e mais alguém. Uns diziam que não, devia ser 5%, outros diziam que devia ser 2,2%. São valores puramente arbitrários, porque têm exatamente que ver, logo à partida, com o valor que nós damos ao ser, ou seja, que valor é que eu atribuo ao homem daqui a X tempo. E isto é uma consideração ética, que muitas vezes irá, no fundo, ser diferente consoante o sujeito que está a pensar a questão. Agora, o decisor político vai olhar, muitas vezes, para os dados que são fornecidos pelos técnicos. E os técnicos vêm-nos dizer, por exemplo, assim: a taxa de desconto é de 1,4. Se a taxa de desconto é uma taxa de desconto baixa, isto significa que o homem do futuro vale quase tanto quanto o homem do presente. E, portanto, eu no presente devo começar a agir em benefício do homem do futuro. Ao contrário, se eu tiver uma taxa de desconto mais elevada, isto significa, no fundo, que eu dou mais valor ao presente do que dou ao futuro. E, portanto, o tipo de intervenção será muito mais lento ou será adiada. Ou seja, os instrumentos, reparem, que a ciência oferece ao decisor político vão possivelmente condicionar a própria decisão de quem terá de escolher se quer agir, se não quer agir e com que intensidade é que vai agir e com que instrumentos é que vai agir. O que significa que a própria ciência que fornece os elementos para ajudar o decisor político a decidir deve ter considerações éticas.